Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu nem fiz questão de aparecer no começo do vídeo pra gente entrar logo nessa matéria, porque é bem importante esse tema pra prova de vocês, tanto do vestibular quanto do Enem, e também pra você aí que já entrou, num curso da área de biológicas e tá querendo resgatar algum conhecimento. Espero que essa aula ajude tanto vocês que ainda não ingressaram nos seus cursos dos sonhos, quanto você que já começou a universidade. Hoje, então, a gente vai conversar sobre citologia. Essa aula é basicamente para a gente falar sobre a estruturação celular, tá? Então, a gente não vai falar hoje sobre o metabolismo celular. Então, a gente vai citar, aquilo que compõe as células, a gente vai entender um pouquinho da função de cada um desses componentes e mais tarde a gente vai resgatar tudo isso quando a gente for falar de metabolismo celular. A gente vai lembrar, aqui quais são as organelas importantes para depois a gente adentrar de verdade nos processos que essas organelas realizam dentro das células, que são essenciais, para a nossa existência e para a existência aí de todos os seres vivos. Então, lembrando, a citologia, ela estuda a estrutura e o metabolismo celular, A gente estuda aí a menor parte que compõe os seres vivos, que é as células. Quando a gente pensa em estudar citologia, é importante que a gente entenda que a gente precisa ter dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é baseado basicamente em decoreba, basicamente em lembrar de nomes, em memorização, certo? E um outro tipo de conhecimento que é um conhecimento mais profundo, que é um conhecimento de funcionamento, de entendimento, raciocínio, onde a gente vai realmente entender tudo aquilo que a gente memorizou, A gente vai entender para que servem essas coisas e a gente vai entender também a importância delas por conta de suas funções, certo? Nessa aula, então, a gente vai ver a parte mais decoreba, mais memorização. Claro que algumas partes a gente vai precisar entender, vai precisar fazer links, raciocinar, mas é importantíssimo que você anote, que você tente já memorizar esses nomes e ir se adaptando com essa parte da matéria para que depois sim a gente entre propriamente no metabolismo celular. Vamos começar falando então sobre os tipos de células, certo? A gente tem dois tipos de células, um desses tipos se chama procariontes. É importante que vocês lembrem que as células procariontes, elas possuem ausência de carioteca, ou seja, elas não têm uma membrana que individualiza o núcleo, nem as suas estruturas, então assim, elas não vão ter organelas também complexas como as células eucariontes que a gente vai ver, daqui a pouquinho. Como exemplo, então, de células procariontes, a gente pode citar as bactérias. Já as células eucariontes, é importante que a gente lembre que elas são caracterizadas eucariontes justamente por possuírem carioteca, ou seja, elas têm um núcleo individualizado por uma membrana. Além disso, elas possuem estruturas celulares mais complexas, que são as suas organelas. Hoje a gente vai falar bastante sobre organelas e a gente vai conhecer cada uma delas, certo? As células eucariontes, elas podem ser animal ou vegetal, como está escrito nesse slide, e aqui a gente tem a representação, tanto da célula animal quanto da célula vegetal. É interessante que vocês já batam o olho, e já lembrem dessas estruturas. Então, a gente vê que existe uma característica visível, até mesmo na representação dessas células, com relação à diferença entre uma e outra. A gente vai começar falando sobre a estrutura da célula animal. Então, a gente tem aqui uma representação um pouco amplificada, dessa célula, para que vocês possam observar, onde a gente consegue ver, por exemplo, o núcleo, certo? A gente consegue ver o retículo endoplasmático rugoso, bem justaposto ao núcleo. Mais para fora seria o liso, Aqui todos eles estão representados com ribossomos, que são uma parte essencial, desses retículos ligados aí à síntese proteica. A gente tem a representação
de lisossomos, a gente tem a representação de mitocôndrias, de centríolos, certo? Então é importante que você conheça todas essas organelas, né, também, complexo de Golgi. A gente vai falar detalhadamente, claro, sobre elas, mas é legal que você olhe para uma célula e você consiga identificar, porque existem até mesmo questões que apontam, né, uma organela e fazem uma pergunta sem explicar talvez qual seja aquela organela especificamente, né, sem citar o nome. Então uma seta, por exemplo, apontando para uma mitocôndria e perguntando qual a função dessa organela. Então é interessante que você conheça essa esquematização, que você associe, né, essa esquematização aos seus conhecimentos, aos conceitos e às funções, certo? Para a gente começar falando, então, da célula animal, é legal que a gente entenda a membrana plasmática. Bom, o que é a membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela é o envoltório celular. Então, ela é aquilo que dá forma à célula, né, que envolve ali a sua célula. Ela protege, né, o citoplasma e todas as organelas, o núcleo, enfim, tudo que está ali dentro daquela célula. Essa membrana ela é composta por fosfolipídios, e isso é uma informação bem importante. Esses fosfolipídios, eles têm uma característica anfótera. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso lá na bioquímica, né? Então é importante que a gente destaque essa característica de anfótero dos fosfolipídios para trazer aqui para vocês que existe uma parte dessa membrana que interage muito bem com a água e uma parte que não interage tão bem assim. Além disso, é importante a gente falar que também existe bastante gordura na composição, né, dessa membrana plasmática, e que entre esses fosfolipídios existem proteínas, e proteínas que são essenciais para a existência dessas células e essenciais para o metabolismo delas. Existem então dois tipos de proteínas entremeadas aí pela célula, que são a proteína transmembrana, que são essas proteínas que auxiliam na entrada e saída de substâncias da célula, e as proteínas periféricas, que têm lá mais uma função de guia dessa célula, certo? Próxima parte da célula é a parte que governa ela, né? A parte que manda todas as informações, que guarda lá o seu material importante, que é o seu material genético. Então a gente vai falar do núcleo. O núcleo, ele abriga o material genético e ele é composto por algumas partes. A gente pode observar que ele é envolvido por uma carioteca, que é o que? Uma membrana, né, que individualiza esse material do núcleo, tá? Então, esse é o núcleo que dá um nome, né, à célula eucarionte, que é a célula que possui uma carioteca verdadeira. Dentro do núcleo a gente tem a organização da cromatina, certo? A gente vai falar mais especificamente sobre material genético mais adiante e a gente vai conversar melhor sobre cromatina, certo? Além disso, a gente tem os nucléolos, que são outras partes essenciais desse núcleo. Vamos agora falar então das organelas propriamente ditas, né? Vou começar por uma das organelas mais importantes, se não a mais importante das células animais e vegetais, que é a mitocôndria. Por que essa mitocôndria ela é tão importante assim, tá? Bom, a mitocôndria ela é uma organela complexa e ela é responsável por realizar a respiração celular. Então, quando a gente pensa em mitocôndria, é legal a gente já associar ela à respiração celular. A gente vai ter uma aula sobre respiração celular especificamente, e nessa aula a gente vai falar muito de mitocôndria. A mitocôndria é responsável, então, por produzir ATP, energia, né, em forma de adenosina trifosfato, durante aí, né, esse processo de respiração celular. E é muito importantíssimo que vocês anotem, destaquem aí com seus marca-textos que essa organela possui um material genético próprio. Isso eu já vi ser cobrado muitas vezes, tanto no Enem quanto em vestibulares, tá? Então é importante que a gente saiba. A mitocôndria ela tem um material genético próprio e ela tem um funcionamento essencial para a existência das células, que é a respiração celular, que é a produção de energia.
A próxima organela da qual a gente vai falar é o retículo endoplasmático. Bom, naquela primeira representação, eu disse para vocês assim, bom, tem o retículo rugoso e o retículo liso, né? Mas aqui eu tô vendo ribossomos em todos. Então, assim, aqui nessa representação a gente consegue observar um pouco dessa divisão, né? A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que ele fica justaposto ao nosso núcleo, né? Que é uma representação do núcleo, né? Tá aberto. Mas o retículo rugoso, né? Ele fica próximo ao núcleo. Essas pintinhas, então, elas representam aqui a presença de ribossomos, tá? Por isso, o nosso retículo endoplasmático rugoso ele é associado à síntese proteica, que é a principal função dos ribossomos na nossa célula, né? Então, acontece essa síntese proteica através dos ribossomos, mas ela acontece ali no retículo endoplasmático rugoso, ok? Já mais distante do núcleo, a gente tem uma parte desse retículo que não contém ribossomos, e a gente chama essa parte de retículo endoplasmático liso, certo? E o liso, ele tem como função a produção de lipídios, ok? Seguindo então, a gente vai falar um pouquinho de ribossomos. Os ribossomos também representam uma função importantíssima, que é a síntese proteica. A gente vai ter uma aula separada para falar de síntese proteica e, por consequência, para falar também de ribossomos. Mas eu gostaria de trazer para vocês, né, a imagem do nosso ribossomo e trazer para vocês que ele é constituído por RNA e proteínas, certo? Além da constituição, é legal que a gente conheça também as partes dele. Ele é dividido em duas subunidades. A gente vai entender a função dessas subunidades e o funcionamento do ribossomo na aula de síntese proteica, tá? Mas é legal que você conheça que a gente tem uma subunidade maior e uma subunidade menor. Seguindo então, a próxima organela que a gente vai falar é uma outra organela membranosa que se chama lisossomo. Os lisossomos são então bolsas membranosas com enzimas digestivas em seu interior. Os lisossomos primários eles são formados por dois tipos de processo, um deles se chama pinocitose e o outro se chama fagocitose. Para diferenciar, anota aí, a pinocitose ela é o englobamento de material líquido ou de material fragmentado para que esse lisossomo faça a sua digestão. Já a fagocitose é o englobamento de material sólido, certo? Ainda dentro de lisossomos, é interessante que a gente conheça um pouquinho do seu metabolismo. O lisossomo ele é responsável por alguns processos dentro da célula, né? E isso é essencial. A gente tem então aqui três tipos. A primeira a gente chama de heterofagia, certo? A heterofagia, então, é o processo de fagocitose ou pinocitose de uma célula. Sendo a fagocitose o processo de englobar ou digerir moléculas sólidas, como a gente já falou antes, e a pinocitose de captar líquidos extracelulares para digerir. Então, a heterofagia é o fato desses lisossomos fazerem pinocitose e fagocitose para digerir aquilo que não faz parte daquela célula. Já a autofagia é quando a célula consome as próprias biomoléculas. Por falta de energia, por exemplo, por falta de fontes de energia, isso pode acontecer, né? Então ela digere, por exemplo, uma organela interna da célula, né? O lisossomo faz a digestão de uma mitocôndria, por exemplo. A autólise é o processo pelo qual uma célula se autodestrói espontaneamente. Então a gente tem alguns tipos de autólise, mas é muito importante, deixo aqui de destaque para vocês, a apoptose. Fazendo uma análise então, a gente pode dizer que quando tem alguma coisa de errado no funcionamento de uma célula, né, quando ela está muito danificada e esse metabolismo e esse erro metabólico, por exemplo, é percebido, né, por essa célula identificado, ela realiza a morte celular programada, que a gente chama de apoptose, certo? Ou que a gente chama de apoptose, mas a gente pode lembrar como um suicídio celular. A nossa próxima organela, então, é o peroxissomo, tá?
Ela é uma organela muito parecida com o lisossomo, é uma organela que foi identificada mais recentemente, né? Anteriormente se acreditava que ela também era um lisossomo, mas existe uma diferença, né, entre as suas enzimas, entre as enzimas digestivas do lisossomo e as enzimas digestivas do peroxissomo. A função dessa organela é basicamente livrar a célula de resíduos tóxicos e participar também da conversão de gordura em glicose. Temos aqui então o complexo golgiense, certo? Que é mais uma organela membranosa que tem como função a secreção de substâncias. Sendo essa organela responsável então por formar vesículas secretoras no interior dessa célula. Vamos ver um pouquinho sobre a função dessa organela. A primeira delas é o processamento de lipídios e proteínas. A segunda, o empacotamento e endereçamento dessas moléculas sintetizadas na célula, por meio daquela formação de vesículas que a gente falou anteriormente. Além disso, essa organela também é responsável pela fabricação de macromoléculas, como polissacarídeos não celulósicos. Isso acontece em células vegetais, tá, gente? Aqui, claro que a gente está falando de célula animal ainda, mas é importante destacar essa função dessa organela porque ela se encontra em ambas as células, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Além disso, o complexo golgiense é responsável por originar o acrosoma, uma vesícula encontrada na cabeça dos espermatozoides que contém enzimas necessárias para a penetração desse gameta no ovócito secundário. O acrosoma é essencial para a realização da fecundação. Então a gente também vai estudar mais além, né, um pouquinho mais sobre fecundação, mas é essencial então a existência aí do nosso complexo de Golgi para que exista os nossos espermatozoides, para que enfim eles possam, né, fecundar os ovócitos e gerar aí os bebezinhos, certo? Bom, uma outra organela existente então são os centríolos, né? A gente pode observar que eles são construídos por uns tubinhos assim, que a gente chama de microtúbulos, certo? A função dos centríolos é basicamente auxiliar na divisão celular. A gente vai retomar sobre isso lá quando a gente for falar de divisão celular, de mitose, de meiose, certo? E além disso, eles também formam cílios e flagelos em alguns tipos celulares. Acredito que tenhamos falado sobre todas as organelas membranosas que constituem aí a nossa célula animal, certo? Agora a gente vai adentrar então um pouquinho na célula vegetal. Bom, como a gente já, né, falou bastante sobre essas organelas, como a gente viu cada uma delas, eu não vou repetir, tá? Eu não vou repetir a definição nem a função das organelas presentes na célula animal, que também se encontram, né, na célula vegetal, mas sim vamos definir e determinar as funções de organelas que a gente não tem na célula animal, por exemplo, para que no final a gente faça aí uma comparação e veja, né, em resumo, o que a gente tem em cada uma das células e o que a gente não tem, por exemplo, em alguma delas, certo? Então a gente tem aqui a representação, né, esquemática de uma célula vegetal. A gente pode observar que existem muitas semelhanças, né, entre a célula vegetal e entre a célula animal, mas que também existem algumas estruturas diferentes. Por exemplo, uma baita de uma estrutura, né, que está aqui, que a gente chama de vacúolo, né? Então, o vacúolo não existia anteriormente na célula animal. E eu tenho certeza que tu já bateu o olho e já deve ter percebido também, né, que a célula animal ela era envolvida de uma forma diferente e que aqui na célula vegetal a gente possui uma estruturação diferente, né, no envolvimento dessa célula. Então, a gente chama isso de parede celular, certo? Além disso, a gente também vai ter uma unidade, né, diferenciada na célula vegetal que a gente chama de plastos, certo? Então a gente lembrando, né, que a célula vegetal compõe o quê? Os vegetais, né? E as células dos vegetais fazem coisas diferentes das nossas células, né? Então os vegetais eles respiram através de fotossíntese, por exemplo.
né? Diferente da gente, a produção de energia deles é um pouco semelhante, mas existem algumas diferenças. Então, falando agora dos componentes próprios de célula vegetal, a gente precisa falar de parede celular. A parede celular ela tem a função de proteger e sustentar a célula. Ela é composta por uma substância que a gente chama de celulose, né? A gente escuta falar muito sobre isso, que forma uma rede de fibras que confere pouca elasticidade ao contorno da célula vegetal, contribuindo com a manutenção da forma dessa célula. Além da parede celular, então, que é uma diferença evidente entre a célula animal e vegetal, a gente pode citar a presença de plastídeos ou de plastos, certo? Que a gente comentou já anteriormente, né, no slide anterior. Essas unidades elas são capazes de realizar diversas funções. A mais importante delas são os cloroplastos, certo? Que são estruturas dotadas de clorofila relacionados com uma função importantíssima para a célula vegetal, importantíssima para a sobrevivência, né, desses seres vivos, que é a fotossíntese, certo? Então, entre os plastos a gente tem os cloroplastos, portadores de clorofila, que são os responsáveis pelo processo de fotossíntese. E a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso. A gente vai falar de fotossíntese, de cloroplasto, você vai entender muito melhor esse processo, certo? As próximas estruturas, então, são os vacúolos, que armazenam líquidos e pigmentos, além de diversas outras substâncias produzidas pelas células. Então, a gente observou, né, no slide anterior aqui, a presença dos vacúolos, né, que então reservam líquidos e algumas outras produções da célula. Aqui a gente observa, então, a unidade onde ficam os plastos, dentre eles os cloroplastos, portadores de clorofila e responsável pela fotossíntese, e a parede celular, né, que envolve dar uma estruturação diferente para a célula vegetal do que somente a sua membrana plasmática, como é na célula animal. Bom, aqui a gente pode observar uma tabela comparativa, então, entre a célula vegetal e a célula animal. A gente pode ver que na esquerda a gente tem enumerados as estruturas celulares, né? Tanto as organelas quanto a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo dessas células. A gente observa então já que a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo estão presentes tanto na célula vegetal quanto na célula animal. Lembrando que a gente não falou anteriormente, mas o citoplasma é todo o conteúdo interno dessa célula, né? Onde se encontram imersas as organelas celulares, certo? Para quem tinha ficado em dúvida se a membrana plasmática também estava presente em células vegetais, sim, ela também está, e ela é envolvida pela parede celular, certo? Então a gente tem o retículo endoplasmático presente em ambas as células, as mitocôndrias que fazem ali a produção de energia, a respiração celular também presente em ambas as células, complexo de Golgi presente em ambas as células, os lisossomos que estão presentes apenas em células animal, lembrando que eles fazem digestão celular, certo? Os peroxissomos que não estão na tabela também estão presentes em ambas as células, os centríolos presentes em ambas as células. A parede celular, a gente observou que ela existe somente em célula vegetal. Os plastídeos, que dentre eles a gente encontra os cloroplastos, também somente em célula vegetal, que faz fotossíntese, certo? E os vacúolos também somente na célula vegetal, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de citologia, onde basicamente a gente falou sobre os componentes de uma célula, tanto da célula animal quanto da célula vegetal, né? A gente pincelou os tipos de célula, entendeu um pouquinho sobre cada uma dessas organelas que as compõem, sobre as suas funções. A próxima etapa, então, vai ser adentrar aí no metabolismo celular, agora que a gente já conhece, né, o campo onde a gente está entrando, a gente já conhece ali tudo que compõe uma célula, mais além a gente vai falar sobre o funcionamento de tudo isso e sobre metabolismos importantes para a nossa existência e para a existência de todos os seres vivos, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que daqui você tire muitas informações importantíssimas para a sua aprovação.
Se vocês ainda não entraram no grupo do Telegram, entrem no grupo, tá aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, podem me procurar lá nas minhas redes sociais, que também estão aqui na descrição, certo? Um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.